pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas e complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderem e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. Muito bom dia, pessoal do quinto ano, sejam bem-vindos a mais essa aula da nossa atividade complementar da semana 3. Lembrando que essa semana a gente trabalhou em língua portuguesa com o gênero textual fábula. Trabalhamos com as várias características da fábula, identificando bem como é o processo de ensinamento que a fábula nos permite. Então vamos começar mais uma vez a fazer a nossa atividade complementar no caderno. Lembrando que o registro precisa ser enviado para o professor para contar como presença para vocês e também atividade de nota. Começa sempre com o cabeçalho, né? Você vai preencher o nosso cabeçalho com os dados da nossa escola, Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, estudante, o nome de cada um de vocês, turma, quinto ano A2, do turno matutino. Hoje é dia 25 de junho de 2021, sexta-feira. Nome do professor, Anderson Bueno. Vamos então ao trabalho? Muito bem, pessoal, a semana 3 do nosso PET, o PET volume 4, falou mais uma vez sobre fábulas. Vamos então dar uma relembrada sobre o que é fábula? Vamos lá, ó. As principais características da fábula. É um gênero narrativo de caráter ficcional, ou seja, é uma narração muitas vezes criada, inventada, e que usa a alegoria para construir os seus sentidos. Os animais, que são as personagens, possuem características humanas como ganância, preguiça, inveja, sabedoria, astúcia, etc, etc. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e movimentam a história e desenrolam com um enredo para construir um ensinamento, o que nesse gênero textual é chamado de moral da história. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história e que isso não compromete a sua função de levar as pessoas a refletirem sobre o seu comportamento na sociedade, os valores que aquela comunidade mais prezam, certo? As fábulas podem ser escritas tanto em prosa, um texto em parágrafos, ou em versos. Os títulos geralmente fazem referência às personagens, e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitar dessas personagens. A linguagem é simples e objetiva, também é direta. Pode haver alguns diálogos e a presença do discurso direto. E atenção, vamos frisar mais uma vez, para todo mundo ficar craque, hein? A estrutura do gênero fábula. Presta bastante atenção. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, o começo, o início, onde os personagens, as personagens e a situação são apresentadas ao leitor. Depois, o que a gente considera o meio são o desenvolvimento do texto, de forma que as personagens interajam em torno de uma situação. E o encerramento. Ao criar um final surpreendente,
que gere uma reflexão, um pensamento nos leitores e um ensinamento, uma moral, a qual aparece geralmente no final do texto. O gênero fábula, pessoal, ele é muito variado em suas temáticas e são ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, o rei dos animais, representa a força. A coruja, sempre alerta, sempre atenta, representa a sabedoria. A raposa representa a astúcia, a esperteza. Então observa que os temas variam de acordo com a sociedade e o autor que está nos passando a fábula. Os textos de fábula são muito ricos para transmitir os valores tanto de famílias, sociedades e também grupos de convivência. Esses valores, passados oralmente, podem ser um pouco diferentes de uma comunidade para outra, devido às suas características individuais. Por exemplo, gênero masculino ou feminino, a fé religiosa que cada comunidade confessa, mas o principal objetivo das fábulas é passar os valores que aquela sociedade em si mais preza. Então, dependendo da sociedade e os seus valores, vão alternar-se as fábulas que serão mais comuns naquele meio social. Muito bem, pessoal, depois de rever mais uma vez as características do gênero fábula, o que é a fábula, quais são as suas funções sociais do gênero textual, vamos trabalhar com a fábula sugerida pelo professor hoje, A Raposa e o Leão. Presta bastante atenção que essa fábula ela tem muita utilidade no nosso dia a dia e vai ser parte da atividade final dessa semana, onde vocês vão produzir uma fábula, mas isso eu falo lá no final das atividades. Vamos lá? A Raposa e o Leão. Tinha a raposa o seu covil bem fechado e estava lá dentro a gemer, porque estava doente. Chegou à porta um leão e perguntou-lhe como estava, e que o deixasse entrar, porque a queria lamber. Tinha virtude na língua e, se lambendo-a, logo havia de sarar. Respondeu a raposa de dentro: não posso abrir e nem quero. Creio que a tua língua tem virtude, porém é tão má vizinhança a dos dentes que lhe tenho grande medo, e portanto antes quero sofrer com o meu mal. Moral da história: devemos sempre ser precavidos, por mais que estejamos em situação de sofrimento. Observa bem o desenho que o professor escolheu aqui para ilustrar essa fábula. Olha só, o leão e a raposa. Será que o visitante que estava fora da casa da raposa, do seu covil, do seu lugar de proteção, realmente queria ajudá-lo? Pense bem nisso. A raposa, será que ela agiu bem em não permitir que um predador entrasse dentro da casa dela? Pense nisso. E você, permite que estranhos entrem na sua casa? Lembra que a função das fábulas é ensinar uma virtude, uma moral ou algo que você precise entender, que seria melhor agir da forma astuta que o personagem agiu. Certinho? Então, vamos para as nossas atividades. Vamos lá. Para a atividade número 1, eu vou pedir para vocês relerem o texto que o professor vai postar também lá no grupo da sala
e responda no caderno as questões a seguir. Primeira questão. Básico de toda fábula é identificar os seus personagens, né? Quais são as personagens da história? Questão número 2. É possível identificar o autor do texto que o professor usou hoje? Será que dá pra gente identificar quem foi que criou? Por que você acha isso? Por que você acha que é possível ou por que você acha que não é possível? Responda no seu caderno. Questão número 3. Em sua opinião, o que poderia acontecer caso a raposa abrisse a porta para o leão entrar? Se a raposa permitisse que o leão entrasse na casa dela, o que será que poderia acontecer? Questão 5. Você concorda com a atitude da raposa? Se você fosse ela, que atitude tomaria em relação à oferta do leão? Presta bastante atenção. Qual será que foi a oferta do leão? E você, se estivesse na mesma situação da raposa, qual atitude você tomaria em relação à oferta que ele fez para ela? Questão 6. As fábulas são gêneros populares que iniciaram como parte da tradição oral dos povos. Por isso, cada comunidade contava a história de uma forma. Releia a moral da história e escreva em seu caderno qual seria o ensinamento que essa história nos passa. Qual seria a moral, qual seria a prevenção que os professores, os pais queriam passar para os seus jovens, para as suas crianças, com essa fábula do leão e da raposa. Presta bastante atenção na moral dela e escreva em seu caderno, com suas palavras, qual o ensinamento que ela nos traz. Muito bem, pessoal. É muito importante nós trabalharmos com a produção, escrever os nossos textos, mesmo que não seja para uma competição. Né? E quando a gente fala em fábula, a produção de uma fábula quer dizer um ensinamento que você passa para os outros e que acha muito importante ser compartilhado. Então vamos lá. Agora você é o autor. Bom, durante essa semana a gente trabalhou muito com atividades envolvendo lições importantes para a convivência e sociedade, para a segurança e coisas que a gente poderia ensinar aos colegas, certo? E na atividade de produção de texto de hoje, sexta-feira, você vai escrever uma fábula, olha só, for ainda no gênero fábula, presta atenção nas características que o professor repetiu na aula de hoje, tá? Eu coloquei na segunda, coloquei na quarta e estou colocando hoje de novo na sexta-feira as características para ficar bem fixo para vocês, tá? Então preste atenção nas características do gênero, tá? E a sua fábula, ela tem que ter a seguinte motivação, ó. Você irá, através do seu texto, alertar as crianças sobre o perigo de se deixar alguém desconhecido, um estranho, entrar em sua casa. Lembre-se da fábula de hoje e avise dentro do seu texto que jamais se deve abrir as portas ou convidar pessoas estranhas para entrar em nossas casas. Esse gênero fábula, lembra que ele é bem curtinho, não pode ser um texto muito extenso. Então você vai fazer a sua história, a sua fábula, com 15 linhas. E aí você vai registrá-la também em áudio e mandar para o professor. Então você vai escrever o texto, fotografar o texto e enviar para o professor, mas não pode se esquecer que também tem que mandar em áudio para mim, tá? Você vai mandá-la em formato de áudio. Tô vendo que poucos têm feito as ilustrações, e uma das coisas que chama muita atenção das crianças, e vocês sabem disso, são aqueles textos ilustrados. Então quanto mais desenhos caprichados vocês tiverem no seu texto, mais a atenção dos nossos colegas vai ser atraídas para ele. E o melhor texto, que não vai ser julgado por mim,
Vou colocar depois para os professores observarem e fazer o julgamento. O melhor texto será compartilhado com os nossos colegas da Escola José Flávio. Quem sabe até, numa oportunidade, a gente escreva o nosso livro de fábulas e compartilhe na rede municipal. Mas olha só, primeiro, capricha na sua história. Vamos ao trabalho? Muito bem, não se esqueça também de fazer o registro da sua presença no grupo da sala lá no WhatsApp e também enviar para o professor as dúvidas que forem surgindo. Aguardo vocês. Bom final de semana e não se esqueça, amanhã é sábado letivo, dia 26, e a aula de amanhã será de matemática. Um abraço e bons estudos a todos. Eu voltarei.